seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós estamos gravando para você mais um vídeo da série O Conto que Você Escolheu. Como a gente já disse em outros vídeos, nosso canal está mais bonito, mais atraente, mais interessante, com a roupagem nova, e nós dividimos os nossos vídeos em 4 grandes grupos, 4 grandes séries de vídeos. Uma delas é o conto que você escolheu. Essa série é formada por vários vídeos que nós produzimos, interpretando diversos contos de fadas à luz da psicologia, da psicanálise, da filosofia, mas também da sociologia. Nós nos apropriamos um pouco dessas ciências, dos conceitos que estas ciências trazem e colocamos para vocês, disponibilizamos para vocês o nosso estudo acerca desses contos de fadas. Então, no nosso canal você vai encontrar diversos contos, como por exemplo Branca de Neve, A Pequena Sereia, João e Maria, e hoje eu quero conversar com você acerca do conto de fadas Os Três Porquinhos. Bom, como você já sabe, você que nos acompanha, eu sou educadora, eu me chamo Márcia Helena e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, um pouco do que aprendemos ao longo da nossa caminhada. Eu espero que você goste das nossas abordagens, da nossa interpretação acerca do conto que a gente traz hoje, Os Três Porquinhos, e nós, como eu já disse, nos apropriamos dos conceitos do estudo que traz a psicanálise e a psicologia principalmente. Então vamos lá. Os Três Porquinhos. Como todos sabem, você que é professora, professor, contador de história, ou mãe, pai de família que já contou essa história para os seus filhos, para os seus alunos, todos sabem que são 3 porquinhos, cada um traz em si características humanas que nós carregamos conosco ou que nós desenvolvemos ao longo da formação da nossa personalidade. E além dos 3 porquinhos, nós temos a presença do lobo mau. Então é muito importante que nós que temos o hábito, ou nós que gostamos, ou nós que trabalhamos com contação de histórias, que trabalhamos com criança, com a preocupação de preparar um material pedagogicamente correto, nós que nos preocupamos em estudar para planejar, para fazer um planejamento correto, um planejamento focado na BNCC, mas também que contribua para o desenvolvimento integral desta criança, deste ouvinte, é muito importante que a gente estude acerca dos contos de fadas. Como a gente já disse em outros vídeos, em outros momentos, os contos de fadas são diferentes dos outros contos, das outras narrativas, inclusive diferente das fábulas. As fábulas têm a sua marca, né? Porque traz sempre a moral, traz sempre algo a ensinar. Pois é, então a fábula sim traz em si esta importância. É um texto curto, onde os personagens, animais ou plantas, ganham características humanas e, como eu já disse, trazem um ensinamento. Mas muito diferente dos contos de fadas. Eles não são importantes porque trazem um ensinamento. Eles vão muito além disso. Eles trazem em si todos os ritos de passagem que nós, seres humanos, passamos através da nossa vida, através do nosso crescimento, através da passagem, não sendo redundante, mas sendo da passagem das fases da infância para a adolescência e desta para a vida adulta. Portanto, os contos de fadas trazem estes conflitos humanos, como conflitos familiares, conflitos edipianos, conflitos inerentes à construção da nossa identidade, a busca, né, a busca da resposta, quem somos nós ou quem sou eu, e também qual o nosso papel no mundo.
Então, os contos de fadas, eles têm um espectro muito maior de abrangência e traz em si a possibilidade, quando bem utilizado, para favorecer o crescimento e o amadurecimento das nossas crianças. Portanto, é importantíssimo que nós adultos estudemos os contos de fadas e que possamos contar para as crianças o conto com toda a emoção, com todo o simbolismo que ele traz, mas nós que temos o conhecimento acerca deles, possamos fazer uma contação correta e possamos proporcionar a estas crianças o amadurecimento emocional que ela precisa e irá precisar ao longo da sua vida. Portanto, os contos de fadas com a roupagem nova, porque a gente sabe que os contos de fadas são muito antigos e que na sua origem traziam estes contos um peso na violência e na realidade, né? Eles não se modificaram na sua essência, mas eles ganharam a roupagem para que pudessem ser contados para a criança, para que pudessem ter um viés pedagógico, para que pudessem proporcionar às crianças esse amadurecimento que nós estamos aqui fazendo referência. Ok? Então, sabendo disso, a gente vai agora conversar um pouquinho acerca dos 3 porquinhos e o lobo mau. E aí a música, uma das músicas que os porquinhos cantam é Quem tem medo de lobo mau, né? Bom, quem tem medo de lobo mau? O que o lobo mau representa? O lobo mau pode representar, inclusive, aqueles traços da nossa personalidade que nós sabemos que precisamos vencer, né? Aqueles traços que nós precisamos polir, lapidar. Mas também o lobo mau pode representar aquelas fases da nossa vida onde nós passamos por tentações ou que nós passamos por necessidades que precisam ser ressignificadas. Ou então, como por exemplo, o complexo de Édipo, que é próprio da puberdade e adolescência, que tem a ver com a nossa relação enquanto criança com o nosso pai e com a nossa mãe. Portanto, nós devemos passar por essa fase de forma a vencê-la ou a vivenciá-la de forma saudável e nos tornar um adulto equilibrado emocionalmente. Portanto, o lobo mau, dependendo da história, dependendo do contexto, ele traz todas essas questões, não só a questão do mal em si, propriamente dito ou propriamente dita através do simbolismo, mas também representando o que há em nós e que precisamos fazer uma releitura, fazer uma ressignificação e amadurecermos através do processo e nos tornarmos pessoas melhores. Assim é o simbolismo do ogro, é o simbolismo da bruxa, é o simbolismo do lobo mau. O lobo mau não é só o mal que está fora de nós, mas o mal ou aquilo que precisa ser transformado, aquilo que está em nós. Muito bem. E no caso dos 3 porquinhos, você tem muito claramente como eixo principal da história o princípio do prazer versus o princípio do dever, né? Você vê que tem um porquinho que vai construir a sua casa de palha, o outro vai construir de madeira e o terceiro porquinho vai construir uma casa de tijolos. Veja que a história começa com os 3 filhos deixando a casa da mãe, que é o que acontece com todos nós. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, nós precisamos cortar o cordão umbilical e precisamos entrar verdadeiramente para a vida adulta e assumirmos a nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida e sobre as nossas ações e as consequências dessas nossas ações. Então a história começa com os porquinhos deixando a casa da mãe e indo construir a sua própria casa. Observe aí o simbolismo de quando nós deixamos a casa dos nossos pais para tomarmos conta da nossa própria vida. E veja que existem adultos, até com uma idade avançada, que não deixam a casa do pai, porque é muito cômodo, é muito fácil viver
junto aos pais, sem nos preocuparmos verdadeiramente com aquilo que já deveríamos ter assumido. Não só as questões financeiras, mas as questões de sabermos que nós devemos nos responsabilizar pelas nossas atitudes e pelas consequências dessas atitudes tomadas. Sendo assim, os 3 porquinhos, ou seja, os 3 filhos, deixam a casa da mãe e vão construir a sua própria casa. E você tem o primeiro porquinho construindo uma casa de palha. Por quê? Porque ele sabia que era mais fácil construir, vamos dizer, trazendo para a realidade humana, mais barato, mais rápido e sobraria tempo para ele se divertir. É tanto que o porquinho vai cantar e tocar uma música num instrumento. O segundo porquinho faz uma opção, digamos, intermediária. Ele também escolhe um material mais fácil de conseguir, um material mais fácil de ser transportado, ou seja, menos trabalho, constrói também sua casa de forma mais rápida e aí também sobrando tempo para o prazer, ou seja, para a diversão, né, para o descanso, para festejar. E os 2 filhos terminam suas casas de forma rápida e vão se divertir. E até conversando com o terceiro irmão, né, fazem uma certa crítica ao fato dele não querer cantar, não querer dançar, não querer se divertir. E esse terceiro filho, no caso o terceiro porquinho, responde a eles que está construindo uma casa segura. Essa casa segura é constituída por um material muito mais duradouro, mas também muito mais pesado, deu muito mais trabalho para ser transportado, para ser empilhado, que são os tijolos, e também leva muito mais tempo para terminar a edificação da casa. Ou seja, você tem aí claramente um processo rápido, um processo barato, onde sobra tempo, onde você se preocupa muito menos com a qualidade daquilo que você está fazendo, com a qualidade daquilo que você está construindo, no caso, a casa, onde você vai morar, onde você precisa de segurança. E há uma preocupação maior com o tempo que irá sobrar para a diversão, para o prazer. E essa casa, no caso dos 3 porquinhos, é um simbolismo. Não necessariamente você precisa pensar na sua casa, na sua moradia. Mas a casa simboliza abrigo, proteção, qualidade, né? Segurança. Portanto, quando você toma as atitudes corretas, quando você faz as escolhas de forma ponderada, quando você toma decisões de forma não impulsiva, mas sim de forma, repetindo a palavra, de maneira ponderada, onde você pesa os prós e os contras, com certeza você vai ter como resultado maior segurança, mais tranquilidade, né, para a sua vida. E é isso que acontece na história dos 3 porquinhos. O terceiro porquinho demora mais para construir sua casa de tijolos. Então nós temos a primeira casa feita de palha, a segunda casa construída de madeira e a terceira casa construída de tijolos. Então você tem aqui, tá, 3 situações diferentes, mostrando 3 personalidades diferentes, 2 das quais valorizam mais o prazer, a diversão. Portanto, são pessoas imediatistas, pessoas que não pensam na construção para ter um futuro mais tranquilo e mais seguro. E você tem, por último, o terceiro porquinho, o oposto disso. Entre aspas, uma pessoa mais ponderada, mais equilibrada, que inclusive vai equilibrar o princípio do prazer com o princípio da segurança, o princípio da responsabilidade, o princípio do dever. Desta maneira, o que nós devemos ter em nossa vida, trazendo para a nossa realidade, fazendo uma analogia, é buscar esse equilíbrio, né? Viver de forma feliz o presente, mas sempre buscando segurança através das escolhas corretas, através da construção de um futuro que possa lhe dar tranquilidade. Então, a história dos 3 porquinhos traz para nós a questão do amadurecimento.
A questão da gente, quando sair de casa para construir a nossa vida, que a gente tenha o equilíbrio entre o princípio do prazer e o princípio do dever. E aí o lobo mau aparece, né? O lobo mau aparece para soprar na primeira casa, e ele sopra, e esta casa vai para os ares. E o porquinho que ficou desamparado corre para a segunda casa. E lá então ficam os dois irmãos se protegendo do lobo mau. O lobo mau volta, e aí então sopra, e a casa vai pelos ares, a segunda casa. Perceba bem o que significa aí o lobo mau. O lobo mau significa o quê? As desventuras da vida, digamos assim, as dificuldades que nós vamos encontrar na nossa vida, né? As tentações que nós devemos estar sempre atentos a estas tentações. O prazer versus a responsabilidade. O que não é bom para mim não será bom para o outro, né? Ou o que não é bom para o outro eu não devo querer, né? E saber fazer escolhas para ter como resposta uma vida saudável. E veja que o lobo mau está presente nas 3 casas. No entanto, quando ele chega na 3ª casa, ele vai encontrar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que construiu o seu futuro sobre bases sólidas. E não vai ser a inveja, a maldade, os problemas que aparecem, que surgem, não vão ser as tentações, não vão ser, digamos, os perigos que a própria vida oferece ou as provações que irão te derrubar, porque você está protegido e você está sedimentado sobre bases sólidas, representadas aí simbolicamente pela casa de tijolos, diferente da casa de palha, muito frágil, e também diferente da casa de madeira, também frágil. E veja que o lobo mau soprou na casa de tijolos e não conseguiu derrubar. Portanto, o conto de fadas dos 3 porquinhos traz com certeza e com muita clareza para todos nós essa necessidade de refletirmos sobre a questão do amadurecimento, sobre a questão da responsabilidade e sobre a questão de nós equilibrarmos a necessidade de termos prazer, de nos divertirmos, de termos momentos saudáveis de lazer versus o dever que nos chama diante do nosso papel no mundo, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante da profissão que nós assumirmos. O dever, a responsabilidade e o compromisso. Muito bem, eu espero ter te ajudado com esse breve comentário acerca do conto de fada dos 3 porquinhos, que traz essa linha, né, esse ensinamento, essa reflexão sobre a nossa vida. Como eu disse, os contos de fadas, eles trazem conflitos inerentes ao nosso amadurecimento, à nossa vida, aos ritos de passagem, aos lutos que enfrentamos na nossa caminhada. E aí, este conto traz justamente a necessidade de amadurecermos, a necessidade de também colocarmos como sendo importante no processo de amadurecimento a questão do dever e não somente do prazer. Muito bem, nós estamos na nossa série de vídeos, o conto que você escolheu, e este é mais um conto para vocês. Eu me chamo Márcia Helena, eu estou à disposição de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem e até a próxima, tudo de bom. Tchau, tchau.